Os advogados dos executivos da JBS e do ex-procurador Marcelo Miller colocaram os passaportes de seus clientes à disposição da Justiça hoje. De acordo com a Agência Brasil, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão dos delatores da JBS no início da noite dessa sexta-feira. O repórter Pedro Henrique Moreira tem mais detalhes. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, o sábado foi de expectativa aqui em Brasília para uma possível decisão do ministro Edson Fachin, a quem cabe analisar esses pedidos de prisão. Mas, até agora, nenhuma informação nesse sentido o Supremo não comenta, porque o caso corre aí em sigilo. Mais cedo, os advogados de Joesley Batista, Ricardo Saldi e também o advogado do ex-procurador Marcelo Miller, além de terem colocado aí os passaportes à disposição, como você disse, numa tentativa de demonstrar que não tem a intenção de fugir, eles também pediram que os clientes fossem ouvidos pelo ministro antes de uma possível decisão. Esse pedido de prisão chegou aqui no Supremo ontem à noite, antes mesmo do término do depoimento do ex-procurador Marcelo Miller, que falava ao Ministério Público Federal. Passava de 1h da manhã deste sábado, quando o advogado Marcelo Miller deixou a Procuradoria Regional da República no centro do Rio de Janeiro. O depoimento dele durou mais de 10 horas. Na saída, o advogado do ex-procurador criticou o pedido de prisão. Por que esse pedido de prisão antes do depoimento? Para que o depoimento, então? 10 horas de depoimento para já ter um pedido pronto? Então, para que esse depoimento? Para que o procurador-geral, se fez o pedido de prisão, para que pediu para que ele seja ouvido? As declarações dele não interessam para o Ministério Público? Essa que é a pergunta. Na última quinta-feira, prestaram depoimento na sede da Procuradoria-Geral em Brasília Joesley Batista, um dos donos da JBS, Ricardo Saldi, ex-diretor de Relações Institucionais, e Francisco de Assis, advogado da empresa e também delator. Hoje, nenhuma movimentação aparente na casa de Joesley em São Paulo. Mesmo sem a confirmação do pedido de prisão, mais cedo as defesas se anteciparam. Joesley Batista e Ricardo Saldi deixaram à disposição os passaportes e se ofereceram para comparecer pessoalmente e prestar esclarecimentos. A defesa de Marcelo Miller também colocou o passaporte dele à disposição da Justiça. Na última segunda-feira, o Procurador-Geral da República anunciou a revisão do acordo de delação premiada de 3 dos 7 delatores da JBS. A decisão foi tomada depois da entrega pelos próprios advogados da empresa de uma nova gravação entre Joesley e Saldi, feita em março. Portanto, antes da JBS procurar o Ministério Público para tentar um acordo. Na gravação, entre outros pontos, falam de uma provável atuação do então procurador Marcelo Miller para ajudá-los em uma possível delação e a ter acesso a Rodrigo Janot. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhado, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós, nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, que nós temos, eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós não podemos ser. Nós temos que ser a tampa do caixão. Agora a expectativa é quanto aos efeitos de uma possível rescisão do acordo da JBS. A lei que trata das chamadas colaborações premiadas não prevê a anulação das provas produzidas caso o acordo seja rescindido. A única restrição é quanto às provas entregues que incriminem o próprio delator. Nesse caso, a lei proíbe o uso delas contra ele mesmo, mas não há nenhum impedimento em usar essas provas contra outras pessoas citadas. Até o STF, pelo menos num passado recente, já enfrentou essa questão, pelo menos em 2 ou 3 oportunidades, onde não viu qualquer inconveniente em aproveitar essas provas colhidas no âmbito de um acordo de colaboração posteriormente rescindido em relação a terceiros. Agora, advogados, nesse caso específico da JS, levantam uma especificidade na questão e certamente o Supremo vai ser convidado a proclamar uma definição sobre o tema, até para se dar segurança jurídica a todos que operam no judiciário.
A delação da empresa deu origem à denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, rejeitada pela Câmara dos Deputados em agosto. Uma nova denúncia contra o presidente é esperada antes de Rodrigo Janot deixar o cargo no dia 17 deste mês. Olha, e o presidente Michel Temer ofereceu um almoço hoje no Palácio do Jaboru para aliados. Participaram, entre outros, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Eunício Oliveira, e alguns dos principais ministros do governo. Na saída, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a JBS não fez parte das conversas. A questão mais importante, evidentemente, e que decidimos retomar agora com toda a ênfase, é a reforma da Previdência. Fundamental, importante que se faça agora, é importante que se aproveite ainda essa legislatura e esse ano em particular, de maneira que nós possamos já entrar no ano que vem com a reforma da Previdência feita e principalmente com a confiança na recuperação econômica consolidada.